Estou percorrendo cidades muradas, medievais, na Itália, ao norte de Roma. Aliás, está cheio de cidade com o testemunho da Idade Média. Tudo conservado. É bom lembrar que a Itália passou por uma guerra. Aliás, hoje, 7 de maio, é o dia da rendição da Alemanha, em 1945. Uma rendição que passou a valer no dia seguinte. Por isso que 8 de maio é considerado o dia da vitória. Muita coisa foi bombardeada na Itália, assim como muita coisa foi bombardeada na Alemanha, e foi refeita, né? Com base nas plantas, com base nas fotografias existentes, refizeram igrejas, né? Refizeram muralhas, refizeram prédios históricos. Né? É bem diferente do Brasil, em que a gente vai derrubando, embora sem guerra, né? A gente considera o antigo velho e vai derrubando. Né? Prédios lindos do Rio de Janeiro que já não existem mais. Né? Eu lembro da Exposição Internacional do Rio de Janeiro, coisas maravilhosas, se tivessem sido conservadas, né? Assim como se conservou até um certo ponto o lugar de representação do Brasil na exposição em St. Louis, nos Estados Unidos. Né? Depois desmontaram o pavilhão brasileiro, remontaram no Rio de Janeiro, na Cinelândia, e virou o Palácio Monroe, né? O palácio sede do Senado Federal, que depois foi destruído para fazer o metrô. Né? Interessante que o metrô passa por baixo, né? Mas nós perdemos essa... Não sei se nunca tivemos, né? Provavelmente nunca tivemos essa vontade de conservar o passado, de conservar a história, de manter as raízes. Né? Fazem caixotes horrorosos em lugar de palacetes que existiam antes, né? Por dinheiro, por especulação imobiliária, né? Onde tinha uma residência, empilharam as pessoas em 20 andares. Né? E aí ficou aquele caixote horroroso, fazendo sombra, aumentando a densidade de automóveis, de pessoas, de esgoto, de água, de luz, e criamos problemas urbanos, né? Onde eles não haviam. Pois aqui na Itália eu estou vendo, né? Um país que tem uma tradição de milênios. Né? A Itália se reunificou não faz muito tempo, mas desde os romanos, né, o Império Romano, deixou bens imóveis que ainda estão de pé hoje. Né? Por exemplo, o esgoto romano, a gente encontra em todas essas cidades o que os romanos construíram para escoar a água das chuvas ou para escoar águas usadas, né? A água suja, a água de banheiro, água de uso sanitário. Mas, enfim, águas servidas, né, é o nome que se usa. Enfim, eu queria fazer essa comparação, né, tirar essa lição, para que pelo menos o coração das nossas cidades, o centro das nossas cidades, que seja o centro histórico, o centro tradicional, que se mantenham prédios que significaram alguma coisa para a sua cidade. Eu estou lembrando da minha cidade natal, né, das minhas lembranças de infância e do que já foi destruído. A própria igreja matriz, que hoje, aliás, se chama catedral, né? Houve um padre lá, um vigário, que vendeu tudo, os altares maravilhosos de madeira esculpida, talhada, folhada a ouro, né? Imagens maravilhosas, né? Trabalho de 200 anos atrás, vendeu tudo, né? Virou a nave da igreja, parece um auditório, né? A transformação. Enfim, é uma pena e fica aí a lição dos europeus em geral que mantêm o passado. São as raízes das pessoas. De Viterbo, Itália, Alexandre Garcia.